Mais um programa além da ciência e com certeza nós uniremos coisas científicas da biologia, da natureza com princípios bíblicos. Aliás, talvez o melhor, mais insistente princípio bíblico que você encontra é de fazer o bem para as pessoas. O amor ao próximo é exatamente essa síntese de fazer o bem para a pessoa mais perto de você. Olha, o padre já falou, você que é católico, muitas vezes, de você praticar o bem, a solidariedade. E nós vamos falar sobre isso usando as abelhas como ferramenta pedagógica para você entender esse princípio que você deve praticar. A minha mãe dizia assim: faça o bem sem ver a quem. E isso não é um princípio bíblico, claramente, literalmente, mas é um princípio bíblico de solidariedade. E quando eu fui escoteiro, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu aprendi com o meu instrutor que eu tinha que fazer 2 boas ações por dia. Não deixa de ser fazer o bem. Então eu queria desafiar você a contribuir para uma sociedade melhor. Eu quero que você entenda que você não pode mudar o mundo inteiro, tem muitas coisas erradas, mas pertinho de você, tua casa, teu serviço, teu trabalho, teu esporte, academia, teu escritório, oficina onde você trabalha, você pode fazer o bem. E olha, e às vezes um elogio, às vezes uma gratidão que você demonstra, né? Uma observação, às vezes uma ajuda simples. Olha, isso pode mudar muitas coisas. E eu repito que daqui a 2 minutinhos nós vamos falar que as abelhas praticam isso mais do que você e do que eu juntos. Parece-nos até que elas leram a Bíblia, os princípios de Jesus. Quantas vezes Jesus falou para a gente praticar o bem para os pequeninos, para os menos favorecidos? Se alguém te pedir para andar uma túnica, pedir a tua túnica, dê 2. Se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 7. Como Jesus nos motivou a fazer o bem. Agora observem que nós vamos falar sobre abelhas, porque tem um fato científico inquestionável que você vai perceber que a sociedade das abelhas, que são insetos notáveis, elas têm vantagens e recursos e postura, às vezes muito melhor, mais civilizada que os seres humanos. E eu vou te mostrar isso. Então, escute bem, note bem e preste atenção. Um pesquisador pegou um produto açucarado e colocou corante e deu para uma operária. Quero lembrar que o enxame tem de 80, 60 mil, às vezes 100 mil operárias. Ele deu para uma. E no outro dia, ele sacrificou o enxame todo. Não lembro se era 60 mil, 80 mil abelhas. E ele fez uma análise estomacal de todo o enxame, de todas as operárias. Amado, pasmem, todas elas tinham no conteúdo estomacal marcas do corante. Ou seja, aquela gotinha de alimento que esse pesquisador cedeu para uma operária, durante a noite foi repartido entre todas as operárias, um passando para outra, de tal forma que todo o enxame tinha resíduos de corante na cavidade estomacal. Isso é fantástico. E olha, o mundo inteiro carece de pessoas que, como as abelhas, possam repartir um pouco mais. Nós temos um trabalho muito grande na África, em Moçambique e o país vizinho Malawi, na divisa, nós temos 5 escolas de órfãos. Estamos mais ou menos com 580 crianças, maioria sem pai, sem mãe. Não, maioria sem pai, porque eles vivem muito em guerra, em etnia, guerras entre irmãos ali. E os homens morrem e as viúvas ficam com 4, 5, 6, 10 filhos. Porque, ao contrário aqui do Brasil, lá na África, ter muitos filhos é chique. Uma mulher que tem 2 filhos só, olha, ela é menosprezada, ela tem que ter 10 filhos, ela se sente honrada quando ela tem 10, 12 filhos. Que coisa mais atrasada. Mas isso não é o motivo do nosso programa. Mas a verdade é que nós temos escolas lá, mas não pense que é uma escola como você está imaginando, não. O chão é de terra,
A parede é de barro, o teto é de palha de coqueiro, e as crianças sentam no chão e elas comem ali, e ali também é igreja, ali também é escola. Então é uma mistura de creche com escola, com igreja, de uma forma muito precária. Não tem banheiro, não tem energia elétrica, então é só aula de dia. E nós entendemos que pouco é necessário e lá falta de tudo. E você tem de tudo e você não valoriza. Mas eu quero te instigar, te motivar a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa bondosa. Como as abelhas, reparta um pouco mais. Eu imagino que você da classe média deve ter muito brinquedinho que teu filho nem usa mais. Ele cansou daqueles brinquedinhos. Doa. Eu imagino que você deva ter uma prateleira cheia de muitos sapatos. Doe. Talvez muitas roupas. Época do frio, né? Você que é mulher, principalmente, tem que ter um agasalho, uma blusa, um colete que combina com o teu sapato, etc. Para com isso. Olha, daqui 100 anos você vai morrer e você não vai levar nada disso. E ao contrário, Jesus nos disse para a gente acumular tesouros lá no céu. E é exatamente isso que nós estamos falando. E este programa que junta ciência com princípios bíblicos, eu quero ir um pouco mais além. A rainha, ela é a única no enxame. Ela vive às vezes 1 ano e meio a 2, enquanto uma operária, ela vive 60 dias, por aí aproximadamente. Agora, quando a rainha fica velha, ela sai para voar, mas ela solta o enxame, como você aprendeu isso, né? É o princípio da enxameação. Mas quando ela vai voar, estando velha, as asas já rotas, ela cai no chão. Mas talvez você não saiba, mas a rainha nem se alimentar por si só, ela se alimenta. As operárias dão geleia real na boca dela. O calor do enxame é constante, ele não muda, não altera. Então, quando a rainha cai lá fora, na madrugada, ela vai esfriar. Então, as operárias formam uma bola em volta da rainha, protege a rainha e dão alimento para a rainha. E ela não pode voar, e ela fica ali. Mas vai aparecer uma formiga para comer a rainha. A operária mata. O calor da bola de operárias vai cuidar com que a rainha fique bem aquecida. Então, vamos imaginar que 20 operárias ficaram ali com a rainha. Mas vai morrer uma operária, ficou com 19, depois ficou 18, depois ficou 17. E as operárias vão morrendo e vão dando alimento para a rainha. Aí vai ficar 10, 9, 8 e vai ficar uma operária. A última a morrer vai ser a rainha. Que coisa fantástica de solidariedade que às vezes os insetos têm mais que o ser humano. Outra coisa que a gente pode aprender com as abelhas, presta bem atenção nisso. Você já ouviu falar que a rainha, ela é fecundada no voo, ela faz o voo nupcial. E olha, os zangões, que são os machos, eles têm entrada permissiva de qualquer lugar que eles venham, eles podem entrar. Uma operária de colmeia errada não pode entrar. Então só o zangão que tem entrada franca. Então a 11 quilômetros de raio, os zangões, os machos, percebem o cheiro do feromônio da rainha virgem e vem ali naquela colmeia e vai marcar o dia do voo nupcial. Então está cheio de zangões esperando. E a rainha virgem vai fazer o voo nupcial. E ela presta bem atenção nisso aí, porque ele é biológico, é natural e te ensina também. Nós queremos tirar proveito nisso. A rainha, quando ela sai para o voo nupcial, ela faz um movimento helicoidal. Ela vai subindo assim, ó. Mas ela vai virando e vai subindo de degrau, cada vez mais alto e mais largo. Então o que acontece? Ela está selecionando os melhores zangões. Porque tem alguns zangões meio babaca, que não percebe direito o cheiro. A hora que ela sobe um nível, eles continuam aqui embaixo procurando a rainha, mas ela está subindo um nível. E tem outros zangões que não estão muito bem preparados para a vida, que a hora que ela vira, eles passam reto, não perceberam que estava atrasado. De tal forma que poucos zangões é que conseguem acompanhar a rainha. E a hora que chega lá em cima, 11 metros mais ou menos de altura, ela se deixa fecundar pelo melhor, o mais rápido, que acompanhou. Interessante que você, mulher, você tem que ser fecundada uma vez para você ter um nenê. Isso é uma fecundação normal dos mamíferos. Mas a rainha tem uma bolsinha chamada espermateca. Lembrando que teca do grego significa casa.
esperma, semente. Então, na tradução dessa bolsinha dela, chama casa do espermatozoide. Lembra que discoteca, que não existe mais, é casa do disco. Biblioteca é casa do livro. Então, espermateca é casa do espermatozoide. Então, ela guarda esse sêmen do zangão que a fecundou dentro dessa bolsinha e nunca mais ela vai ser fecundada. Pelo resto da vida, ela vai comprimir a bolsinha quando necessário para fecundar os seus próprios óvulos. Ela chega por 2.000 ovos por dia. Ela pode fecundar ou não. Se ela fecunda, dá operária. Se ela não fecunda, dá zangão, chamado partenogênese, ou seja, o zangão é só filho da mãe. Não tem o espermatozoide do pai. Mas isso não importa, não é aula de biologia, é aula de princípios. Aqui é uma aula de princípios. Eu quero que você entenda que a vida é assim. Você, homem, você sabe que tem uma competição muito grande por aí. Ah, você, dona de casa que faz marmita para vender, quantas marmitex tem nessa cidade de Barretos e região vendendo marmita? Mas aquele que é melhor, que é mais qualidade, melhor preço, custo-benefício, vai para frente. Quantos pedreiros tem por aí? Quantos engenheiros tem por aí? E tem bem-sucedido, outros não são tão bem-sucedidos. E, logicamente, essa história do zangão, dessa competição, nos ilustra para a gente perseverar e andar com atenção. Afinal de contas, Jesus disse, vigiai e orai. E tem muita gente que fica o dia inteiro orando e não vigia, não presta atenção nas coisas. Deus faz apenas 1%. Você que nos assiste tem que fazer 99%. Deus faz 1%, e você tem que fazer. E fazer tudo com esmero, com qualidade. E repetindo, a essência desse programa nosso é de fazer o bem. Olha, às vezes um elogio. Eu costumo andar com 5, 10 reais no bolso. E eu tenho isso por hábito. Aquele cidadão que abastece o teu carro, toda vez que você vai lá no posto abastecer, e ele enche o pneu do teu carro, ele lava o vidro. Olha, em vez de tirar uma moedinha, dá 10 reais para ele. E ele vai ficar muito feliz. E essa felicidade transmite para você. Você fica feliz também, porque você deixou ele feliz. E se você não tem 10, dá 5. Mas aprimora a tua gorjeta, a tua gratificação. Aquele garçom que você vai comer a pizza e te serve com delicadeza, com profissionalismo, deixa uma notinha para ele. Isso faz bem para ele e faz bem para você. E se você ir lá na Bíblia, a parábola do bom samaritano é mais ou menos uma essência disso que nós estamos falando. A Bíblia nos fala que um cidadão descendo por uma estradinha foi vítima de saqueadores. Bateram nele, roubaram, espancaram e de repente ele estava no chão, passou um sacerdote, que segundo você entende e eu também, o sacerdote tinha que cuidar dele, mas o sacerdote passou de lado e depois passou um levita. Levita é aquele que adora o Senhor, que toca instrumento, que canta, pratica adoração a Deus. Ele tinha que ter a obrigação de cuidar do moço que estava caído, mas ele passou de lado, não ligou, não deu atenção. E de repente passou um samaritano. E segundo a época, a cultura da época, o pessoal de Samaria não se dava bem com os judeus, era uma encrenca, eles eram menosprezados. Então Jesus pegou o samaritano, e a parábola chama bom samaritano. E esse bom samaritano parou, pegou o cidadão, pôs no jumentinho dele, levou numa pensão, numa hospedaria, deixou ele lá, pôr remedinho para ele e falou para o dono da hospedaria, pode deixar ele aqui, cuida dele, né? Se precisar gastar mais alguma coisa, na volta eu reembolso você. Que exemplo bonito, simples, chama o bom samaritano. Eu quero profetizar e declarar que você que nos assiste, você deve ser o bom samaritano. Você deve repartir um pouco mais. E olha, não reformule o mundo, porque você não dá conta, mas floresça onde você está plantado. A luz de Cristo tem que brilhar em você. Afinal de contas, você aprendeu lá na Igreja Católica, no Evangélico, que você é luz, que você é um sacerdote do Senhor, sacerdote da tua casa. Então, aprimore essa prática de fazer o bem. E repito que às vezes é muito simples. Às vezes é um simples elogio. Olha, aquela senhora que foi no cabeleireiro, e ela tingiu o cabelo, ela fez escova, ela passou não sei o que lá, ela está esperando que todo mundo goste do cabelo dela. E você encontra aquela parente, aquela amiga, e você não fala nada do cabelo dela. Se você fala assim, teu cabelo está lindo, como ela vai ficar satisfeita, você não gastou nada.
Foi apenas um elogio. E quando a pessoa te faz um negócio bem feito, olha, estenda a mão, cumprimente, agradeça, seja um pedreiro, um pintor, um eletricista, um varrer um chão, né? Se está errado, fala que está errado, mas se está certo, cumprimente, elogie, seja uma pessoa bondosa. Olha, afinal de contas, se você em Gálatas 5, você vai perceber que os frutos do Espírito lá, está escrito lá, amor, paz, alegria, mansidão, bondade. Você tem que ser uma pessoa bondosa. Ou então é mentira que você tem Deus no coração. Então é mentira que você é um cristão. Então balela dizer que você é uma pessoa boa. Então é uma questão de princípios, da gente praticar aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é justo, que é razoável. Você tem que ser portador de boas novas. Faça o bem, reparta um pouco mais do que você tem. Olha, o pão de cada dia, no Brasil passa fome quem quer, porque tem muita comida, muito alimento. Vai para a África, para você ver como que é a dificuldade lá, né? As crianças lá, quando nós levamos arroz e feijão, é um banquete para eles, porque arroz e feijão é um banquete. Eles só comem, é chamado chima, é uma polenta doce que eles fazem lá, igual a polenta nossa, só que eles põem açúcar, não põem sal. É o alimento principal deles que dá energia para o povo da África. Então, valorize aquilo que você tem. Você tem geladeira na tua casa. Olha, isso, você nem valoriza isso. Mas lá na África, nós ficamos 4 dias bebendo água morna, porque nós estávamos numa região que não tinha geladeira. Eu cheguei na minha casa e vi que tem geladeira, eu falei, nossa, que coisa linda, eu nunca percebi que tinha geladeira na minha casa. Então você tem energia elétrica, você tem o pão de cada dia, você não passa fome, você tem estudo, olha quanta coisa boa você tem. Reparta mais, a tua alegria tem que ser repartida com a alegria dos outros, faça os outros alegres. Sabe qual é o lugar que você mais é eficiente em fazer o bem? É na UTI. Quando o cidadão está entubado, fase terminal, não tem mais jeito, se ele pudesse sair dali, ele queria fazer o bem, ele queria perdoar as pessoas, ele queria amar mais as pessoas, você não precisa estar na UTI para isso. Eu quero terminar esse programa declarando, abençoando a tua vida, a tua família, teu trabalho e declarando que só o Senhor é Deus. E os princípios dele são inesgotáveis, maiores, ele te amou primeiro. E quero lembrar que na rua 16, esquina com 07, tem uma igreja maravilhosa, porque o pastor dela é Jesus Cristo de Nazaré te esperando. Eu quero te convidar, domingo, 19 horas, você, tua família, teus filhos, vem para cá, senta lá, tem louvor, tem palavra, tem adoração, um ambiente gostoso, você vai encontrar amigos ali da infância, da juventude, você vai ser muito bem-vindo. E eu quero lembrar que todo dia você toma banho, todo dia você troca de roupa, todo dia você almoça, janta, pelo menos uma vez na semana, você gastar um tempo para adorar a Deus e agradecer, porque muita gente morreu de Covid, você está vivo, isso é muito bom. Vem agradecer. Domingo, 19 horas, esquina da 16 com a 07. Eu te espero na porta. Tchau, tchau.